Eu sou professor da unidade de Santo André, né? Eu atuo lá. Entrei na Vereda este ano e tem sido uma experiência maravilhosa, né? É uma coisa única. A Vereda, ela te permite uma coisa que eu não encontrei em nenhuma instituição, e olha que eu já passei por grandes instituições de ensino aí ao longo da minha carreira, mas a Vereda, ela te permite uma coisa que é a reflexão diária. O que é a reflexão diária? Eu chegar no final do dia e pensar, bom, qual que é meu papel dentro da sala de aula? O que eu posso fazer para ser melhor? Eu tenho que ser melhor o tempo todo para o meu aluno, e isso é sensacional. É uma escola que não cansa de melhorar, não é uma escola que para, ela é uma escola que está inovando. E, mais uma vez, a gente está provando, no meio dessa pandemia, que a gente é capaz de mudar, e a gente muda diariamente. É um professor que descobre um recurso novo e ele chama. É sensacional. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer por estar aqui, é um grande prazer compartilhar minha aula com vocês. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz e estou emocionado com essa possibilidade de poder falar em nome de todos aqui, né? Eu acredito que é um sentimento único, porque mais do que uma escola, nós somos um time. E um time, ele não abandona o outro, ele está sempre junto. Então, eu acho que a gente está muito unido em prol de sempre construir uma escola melhor para os nossos alunos. Então, eu vou começar aqui, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho de história, né, hoje, e eu vou começar, antes de colocar os slides para vocês, eu vou começar com uma contação aqui de história, né, porque a minha ideia aqui é muito simples. Eu vou falar para vocês de sociedade e cultura. Toda sociedade, ela tem cultura. Não existe uma sociedade sem cultura. Aliás, um termo não existe sem o outro. Todo grupo humano que se reúne, eles são capazes de produzir símbolos que nós consideramos, nós entendemos isso como cultura. E aí eu vou começar falando da Grécia Antiga e vou chegar em Brasil contemporâneo. Meu Deus, essa aula vai durar 24 horas? Não. Vou pular de um para o outro e vocês vão ver como é que tem tudo a ver uma coisa com a outra. É uma coisa impressionante, né? Assim, eu vou dar 24 horas de aula de história, bem que vocês iam gostar, eu sei, né? Já estou até chorando, porque uma hora essa aula acaba, mas eu vou tentar aí relacionar esses assuntos. E para isso, eu trouxe um conto para vocês aqui, né? Um conto antigo, de um autor chamado Homero. Esse autor escreveu aí, escreveu não, né? Ele, antigamente, né, na Grécia, as histórias eram transmitidas de forma oral. Então, ele era um poeta, ele criava essas histórias da hora ali em forma de verso. E como o professor Francisco fazia também, eles tocavam, né? Eles usavam a cítara e outros instrumentos para recitar esses versos, para recitar essas histórias. Então, a gente vai começar a falar de Grécia Antiga. O que era essa Grécia Antiga? Essa Grécia Antiga, a Grécia é uma região muito montanhosa que possibilitou a formação de várias polis com diversos tipos de cultura, com culturas diferentes, por mais que elas fizessem parte do mesmo espaço. Por isso que a gente não fala que existia uma Grécia Antiga, mas sim um mundo grego, né? Porque existiam várias diferenças. Só que o que unia essas pessoas? A base cultural, né? Então, todos eles eram inspirados nas histórias dos heróis, que hoje a gente chama de mitologia, né? Mas que para eles era religião. Eles se constituíram a partir daquelas premissas, né? A partir daquelas histórias. Era muito lindo. Eu falava, eu sou descendente de Aquiles, né? Eu sou descendente de Hércules. Então, realmente, aquilo fazia parte do cotidiano deles, o que é sensacional. Então, para não perder muito tempo, vamos para a história, que é o que importa. Todo mundo já deve ter ouvido falar a história do tal cavalo de Troia, né? Aquele cavalo de Troia, pensa num cavalo famoso, é o cavalo de Troia, não é verdade? Só que muita gente não sabe que antes da guerra começar, existia um probleminha ali entre os deuses. Olha só, né? Olha só, vai vendo, vai vendo. Tudo começa num dia em que Zeus, o Deus poderoso, né? Você sabe que Deus grego tem essa coisa, né? Ele é todo trincadinho, muito parecido comigo, com o Francisco, assim. Comigo, assim. Todo máquina de lavar, assim. Tudo máquina de lavar, famoso tanquinho, né? O cara ajeitado, resolve dar uma festa.
E aí ele vai convidar a galera para o fuá. Sabe aquela coisa da confraternização? Aquela confraternização que você faz com o colega? A galera chega, todo mundo se junta, é aquela festa, toca aquele sertanejo arrastado que o Francisco adora. É quando eu falo para ele assim, toca Marília Mendonça na live, aí ele toca. Mas enfim. E aí o que acontece? Ele resolveu fazer essa festinha, chamou os deuses gregos, né? Só que ele chamou todo mundo para a festa. Menos uma deusa, que é a deusa do caos. Ô, pessoal, ninguém gosta de ter caos na festa, né? Vamos combinar que não é uma coisa divertida a gente ter caos na festa. Então ele convida todo mundo e não convida a Ares, certo? Que é a deusa do caos. Então não tinha uma lista de convidados, tinha uma lista de desconvidados, só tinha o nome Ares. Aí no dia da festa, todo mundo acordou. Você sabe que os deuses gregos, eles acordam antes. Né? Por quê? Porque tem que se arrumar. Aí vai no espelho, aquela famosa maquiagem. Cheiro, né, aquela água de cheiro, aquele famoso banho de colônia, né? Para ficar perfumado. Né? Que nem eu, Francisco, a gente se arruma para dar aula, os caras fica bonito, né? Aí, bom, então lá se arrumando e tal, eles acordam. Ai, que dia para causar o caos, né? Que acordei aqui agora. Só que ela começa a observar e ela não vê ninguém. Ela falou, poxa, tá meio vazio, né? Tá meio sem graça aqui do lado, tá meio pá. E aí, ela vai ter o Monte Olimpo, onde ia acontecer a festa, chega lá e já vão logo avisando ela. Olha, Eris, você me desculpa, mas você não foi convidada para a festa, então a gente não vai poder deixar você entrar. E aí Eris fala assim, não, você acha que eu sou bicão? Eu sou intrusa agora? Não, eu não. Tá tudo certo, pessoal, não tem problema que eu não vou entrar. Eu só vim trazer um presente para a deusa mais bonita do Monte Olimpo. Ah, galera, aí deu fuá. Porque os deuses gregos, eles são muito parecidos com a gente. Então, eles têm inveja, eles têm ódio, eles brigam, eles estão assim, eles querem ser uns melhores do que os outros, né? E aí, a Ares fala assim, olha, esse pomo de ouro aqui, eu trouxe para a deusa mais bonita do Monte Olimpo. O mensageiro pega o pomo de ouro e leva até o Monte Olimpo e faz a declaração. Olha, gente, a Ares mandou esse pomo de ouro para a deusa mais bonita do Monte Olimpo. Atena já desce do salto e fala, me entrega que é meu, agora. Eu quero agora, não é daqui a pouco. Eu sou a deusa mais bonita. Aí a Afrodite, sabe o que, bebê? Aquela coisa que você vê. O que? Aonde? Quem é mais bonita que sou eu? E aí começa uma briga danada. Mas daquelas, precisam fuar. Ele fuar. E Zeus, que só queria uma festa pacífica, não é verdade? Zeus, que só queria paz, só queria aquele rolê, né? É o quê? Ele fala, chegou, acabou com isso aí. Vamos lá. Deu de história. Deu de história, acabou. Vocês vão resolver isso aí lá com os mortais. Eu não quero nem saber dessa briga de vocês aí. Desçam e resolvam. Enquanto isso, estava um senhor na terra, um senhor chamado Paris, que até então era um simples pastor de ovelha, estava lá, deitadinho, olhando as ovelhas, né? Mascando aquele famoso capim, escutando aquela música. O rio de Piracicaba. Só mascando, né? De repente, não mais do que de repente, materializam-se as deusas na frente dele. Aí ele fica olhando, imagina só, você tá lá, mascando seu capinzinho, aparece duas deusas na sua frente, alguma coisa de errado não tá certo. Né? Você vai ficar impressionado, né? Não é uma coisa assim. Aí ele já toma aquele susto de primeira. Ele fica meio assim, bom dia, né? Assim, ó, o que vocês estão precisando? Né? O que eu posso servir? Aí elas já vão logo desembuchando para ele, olha, Paris, você vai ter que decidir aqui uma parada. Quem de nós é a mais bonita para ganhar esse prêmio aqui? Aí ele fala, logo eu, porque ele sabe que as deusas, elas são meio vingativas, né? Então,
vai dar fuar. Ele sabe que vai dar chabu pro lado dele, então ele fala assim, mas eu acho que não é uma boa ideia eu fazer isso, né? Eu acho que vocês podem, vocês são todas poderosas, né? São todas bonitas aí, eu sou só um rapaz aqui, latino-americano, sem dinheiro no banco, enfim, e eu só tô cuidando da minha ovelhinha aqui, né? E aí, elas falam, não, você que vai decidir, mas a gente vai te ajudar para você decidir. Aí a Atena fala assim, se você me escolher, eu vou te dar toda a sabedoria de guerra. Você vai conquistar tudo. Você vai ter todos os reinos. Você vai ter tudo. Aí, Afrodite, sedutora, né? E você sabe que homem tem coração machucado, né? O Francisco ele é um apaixonado, por exemplo. O Érico, então, coração machucado. O homem, ele sempre se apaixona. Aí a Afrodite chega e fala assim, ai, Paris, mas se você me escolher, eu vou te dar o coração da mulher mais linda do mundo, que na época era Helena, né? E aí, você sabe, né? Vai pesar. O homem podia ter toda a fortuna? Podia. Podia ter toda a sabedoria? Podia. Mas a gente é apaixonado. Por natureza, a nossa natureza é ser apaixonado, né? E aí, adivinha só o que ele vai escolher? Vai escolher Helena, né? Eu quero o amor da Helena. Eu quero o amor da Helena, né? Bom, enfim, nesse meio tempo, o tempo foi passando e o Paris, ele descobre, né, que ele tinha sido jogado para os lobos, né, ele foi criado por um pai adotivo, mas que, na verdade, ele era príncipe de Troia. E ele retorna a Troia, é recebido por seu pai, o Príamo, né, e o Paris começa a viver em Troia. E aí vai ter uma confraternização ali entre Troia e Esparta e os outros reinos da Grécia ali, né? Uma confraternização para selar a paz entre os reinos. Olha que legal, né? Todo mundo lá, fraternização, sabe que festa grega é aquela animação, né? Todo mundo tal, pá, vinho, aquela alegria, todo mundo feliz. De repente, né? Tinha Spotify? Tinha. Não. Só que era adaptado, né? Mas eu tenho certeza que eles já tocavam. Olha lá tocando a festa aí, ó. Pelo amor de Deus! Até arrepiei aqui. Agora sim. Começou. Você viu, né? Arrasou. Aí, enfim. Bom, estavam lá todos na festa e, de repente, você sabe quando entra aquele crush na festa? Aquele que você vira até a cabeça e fala, meu Deus. Aí o juizão olhou, falou, segue a pessoa bonita. Era quem? Helena. Helena descendo, veio em direção a Paris para cumprimentá-lo. E aí Paris já falou, pai, é agora. Vou botar pro jogo. Né? Aquela famosa. Ele olhou e falou, eu tô apaixonado já tô apaixonado. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Ele começa nessa cantada, né? Só que tem um problema, pessoal. A Helena é uma mulher casada. E ela não é casada com qualquer um. Ela é casada com o Menelau, né? O Menelau só é o rei de Esparta. Irmão de Agamenon, que comandava os gregos nesse período. E não tá legal, né? Não tá legal. Não tá bacana, não é uma boa ideia. Mas mesmo assim, pelo fato de que Helena já estava com o coração tocado por Afrodite, né? Ela vai se apaixonando pelo Paris. E aí, você sabe, né? É papo que vai, papo que vem, aquela famosa cantada, os dois vão lá e começam a namorar. Lá dentro, enquanto o Menelau estava na festa, achando que estava tudo certo, eles vão e começam o amor. E ali, até que no meio da noite, né? Os dias ali, né? Naquela situação escondida, eles têm a brilhante ideia de fugir para Troia. Ou seja, fugir para Troia e levar a Helena. Que legal, vou levar uma mulher casada no meu barco, vai dar tudo certo. A ideia. Ei, que ideia brilhante, né? Que bacana. Coisa fácil, coisa simples. E aí, Helena entra no barco para Troia. Estão indo para Troia, né? Estão voltando para Troia. Até então, ninguém sabe que Helena está no barco. Chega um dado momento, o pessoal fala, a Helena está no barco. Quem está no barco? A Helena, de Esparta, tá no barco aí, rapaz. Não, é mentira, tá no barco. Não, tá no barco. E aí ela se apresenta. O Heitor, que era irmão do Paris,
também príncipe de Troia, ele fica louco, ele fala, mas você perdeu a noção, cara, tá ficando maluco, vão acabar com a nossa cidade, você traz a mulher do cara, o cara não é um cara pacífico, o cara é um cara violento, né? Nisso, o Menelau já acordou da festa, da confraternização, e ele vai procurar a Helena. Vai procurar a Helena, cadê a Helena? Ninguém fala nada da primeira vez. Cadê a Helena? Ninguém fala nada da segunda vez. Cadê a Helena? E aí alguém fala, eu não queria te dizer nada, o meu querido, mas a questão é que Helena fugiu com o Paris aí para Troia. Ele falou, o quê? Fugiu? Como é que fugiu? Como é que fugiu? Ele fica possesso. E aí ele vai até o irmão dele, o Agamenon. O Agamenon, ele não é aquele cara amigo. Porque se fosse o irmão de verdade, ele ia falar para ele, ô Menelau, senta aqui. Mulher tem muita no mundo. Senta aqui do meu lado. Vamos escutar a Marília Mendonça. Bota a Marília Mendonça aí pra gente sofrer. Pode ser, Zé Neto Cristiano. Zé Neto já doeu, mas hoje não foi mais. Vai lá. Aí ia passar o sofrimento do Menelau. Ia parar, na hora ia parar. Né? Ficava lá, chorava um pouco, né? Todo mundo já passou por isso, mas não. Agamenon tem uma ideia, ele já gostava de um Aue, já gostava de um Fuá, tinha o plano de dominar Troia, então ele fala, vamos fazer uma guerra. Bacana. Ligeiro aí, ele, né? Vamos reunir todo mundo e acabar com Troia. Que beleza. E aí já avisam ele, só que eu vou te falar um negócio. Eu vou deixar claro para você aqui uma coisa. Não é? Você não está invadindo qualquer lugar. Você está invadindo Troia, velho. Troia tem umas muralhas ali que são complicadas. Eu acho que a gente vai precisar da força de um herói. A força de um herói. E aqui, nesse momento que nasce a trajetória do herói do mundo ocidental. Quem que vai ser esse herói? Aquiles. Né? Aquiles é o herói. E aí, eles vão atrás de Aquiles. Né? Quem vai atrás de Aquiles? Um senhor chamado Ulisses, o Odisseu em grego. Né? Ulisses era o rei de Ítaca. E era o cara que tinha coragem de conversar com Aquiles. Ele chega para conversar com Aquiles, o Aquiles é uma pessoa tão estressada, sabe aquele seu amigo nervosinho? É aquele cara estressado. Aquiles, ele não é uma pessoa que ele é muito agradável de você conversar, trocar uma ideia na resenha. Não, ele já chega já recebido quase com um arpão no meio da cabeça dele, assim. Aí ele fala, olha, ô Aquiles, boa tarde para você também, filho. Aí chega lá, né, começa a trocar uma ideia com Aquiles e fala, então, Aquiles, vai rolar uma guerra aí. E o Paris lá fugiu com a mulher do Menelau. O Menelau está meio chateado, não está aceitando muito bem a situação, não está bacana, não está legal. Então vai rolar um conflito aí, o Agamenon está convocando todo mundo, eu vim te chamar aí. Aí o Aquiles fala, nem me enche o saco, vai Ulisses. Eu vou lutar porque o cara está incomodado que a mulher dele fugiu com o outro. Dá um tempo, vai. Eu estou aqui na minha boa. Só que aí Ulisses fala para ele uma coisa. Aquiles, será a maior guerra já vista em todos os tempos. A ponto que no dia 8/8 de 2020, um professor gordinho estará no meio do Vereda Day contando a sua história. Olha, aí ele não teve dúvida, né? Aí ele falou, bom, então eu vou. Esse cara chama Mateus, ele falou assim, chama, então bora. Bora que eu vou. E aí ele vai consultar a mãe dele, o Aquiles era um semideus, e a mãe dele era uma deusa que conseguia prever o futuro. Né, ela conseguia ler o destino. E aí ela está lá de costa, no riacho, lá, pegando umas pedras, e aí o Aquiles vai chegando perto e ela fala, meu filho, já sabia que você vinha. Claro, se ela vê o destino, ela já sabe que o filho dela vai lá. Né? Inclusive é uma dica, se você for alguém que fala que vê o futuro, você nem espera, você já espera a pessoa, a primeira coisa que a pessoa tem que te falar, eu já sabia que você vinha. Entendeu? Já pega essa dica aí com a história. Quem falou que a mitologia não traz alguma coisa? E aí o Aquiles fala para ela, olha mãe, ela fala, nem precisa terminar, meu filho, eu vou te dizer, se você não for para a guerra, você terá filhos, terá uma bela esposa, mas quando os filhos dos seus filhos morrerem, ou seja, os seus netos, ninguém mais vai lembrar de você. Mas, se você for para a guerra, seu nome será lembrado, só que você não retornará para casa. Aí o Aquiles, que já gostava de uma glória, porque o herói, a trajetória do herói começa aí, por quê? Todo herói, ele sabe que vai dar ruim, ele sabe que não vai dar certo, ele sabe que vai dar chabu, ele sabe que vai dar fuá,
mas ele vai em nome de algo maior do que ele, né? E todos os heróis do mundo ocidental são assim até hoje, né? Ele sabe que ele vai se prejudicar, ele sabe que ele vai abrir mão da própria vida, mas ele faz em prol de algo maior. E assim, os gregos invadem o litoral troiano. Nos primeiros dias, e aí eu vou dar uma boa resumida, e se você quiser saber essa história no detalhe, você vai entrar na vereda, né? Eu tô sabendo. E aí eu conto para você ela de cabo a rabo nos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu vou resumir aqui por causa do tempo. Os gregos invadem o litoral troiano, eles começam tomando um pau danado, né? É uma coisa assim, que eles acham que não vai ter jeito. A história, ela muda no momento em que o Heitor, que é o príncipe de Troia, ele mata, numa batalha sangrenta, o primo de Aquiles, o que faz com que ele fique com uma raiva gigantesca. O Aquiles vai para Troia, desafia Heitor, mata Heitor, e aí todas as cenas começam a se desenrolar, né? Os gregos começam a criar estratégias para destruir Troia, né? E então, claro que antes da guerra, pessoal, isso é muito importante, os deuses participam efetivamente dessa guerra como? Eles vão abençoando, dando virtude e dando dicas sobre os adversários. Então, quem ficou do lado de Afrodite, quem ficou do lado de Atena, então eles vão escolhendo soldados que eles vão abençoando. Então, Heitor foi abençoado por Afrodite em Troia, Enéas foi abençoado por Afrodite em Troia, Atena abençoa Aquiles e abençoa Ulisses, né, que é o Odisseu. Só que o que acontece, de fato, é que Atena é senhora da sabedoria de guerra. E aí, quando os gregos estão lá perdidos, né, quando não houver mais saída, quando não houver mais solução, Atena sopra no ouvido de Odisseu a ideia de construir um cavalo e colocar soldados dentro. E é isso que ele faz. Ele constrói esse cavalo gigantesco, coloca os soldados gregos dentro. E falam que estão dando aquele cavalo de presente para Troia como um presente, né? Como um presente em homenagem aos troianos, porque eles venceram a guerra. E aí, no calar da noite, esses soldados começam a sair de dentro do cavalo e destroem Troia. E aí a cena mais marcante, pessoal, do final, é o Enéas, que também foi abençoado, né, saindo de Troia, carregando seu pai nos ombros, eu vou mostrar essa imagem para vocês já já, e seu filho pelo braço, saindo de Troia, e ele começa uma trajetória chamada e escrita pelo Virgílio, pelo poeta Virgílio, a chamada Eneida, para fundar Roma. Então você vê que essa ligação entre Roma e Grécia também ela é muito próxima. E ela dá base para essa ideia cultural do mundo ocidental. Eu dei uma bela resumida aqui na história, gente, porque eu sei que você vai querer saber mais dessa história, e para saber mais você vai entrar na vereda. Beleza, galera? Então essa foi a contação. Agora vamos para a parte teórica, porque senão eu vou explodir meu tempo, e aí a galera aqui vai falar, meu Deus, Matheus, o que você fez? Como é que foi? Enfim, vamos lá. Então, sociedade e cultura, a Grécia Antiga e o Brasil contemporâneo. O que liga tudo isso, né? E aí eu coloquei algumas imagens da Grécia aqui para vocês verem, né? Bom, a minha tela já está disponível aí, galera, só me confirme isso para eu saber se o pessoal está vendo. Tranquilão, Matheus, pode seguir. Beleza. Aqui, falou, pessoal, para vocês terem uma ideia da influência dessas histórias dentro da Grécia, né? Tudo isso que eu estou contando para vocês era transmitido pelos gregos desde pequeno para as crianças. Era o que eles chamavam de paideia. Paideia é a ideia de educação, é a ideia de cultura. Para você ser um ateniense, para você ser um espartano, você tinha que ter paideia. E ter paideia é saber a história dos heróis, é saber a história dos deuses. Por exemplo, aí eu coloquei um templo que ficava em Atenas, o Partenon. O Partenon, ele é um templo em homenagem a Deus Atena. Se vocês observarem essa parte de cima aqui, isso aqui é o que nós chamamos de frontão. Esse frontão, na arquitetura, ele contava a história e homenageava a Deus Atena. Então, tudo era homenagem a esses deuses. A sociedade era regida por essas histórias, por esses deuses. A forma como se organizava o trabalho, por exemplo, ela era organizada através
dos deuses, não é verdade? Então, por exemplo, o Hesíodo vai deixar isso muito claro no livro O Trabalho e os Dias, né, em que ele vai falar da fundação do trabalho, da forma como se estruturam os dias, a partir de uma perspectiva religiosa. Então, a cultura está em tudo na sociedade. Você está recebendo essa cultura o tempo todo. Para ser grego é necessário ter cultura. E aqui eu coloco, né, o oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos? O oráculo de Delfos era onde as pessoas iriam para que elas pudessem ganhar informações precisas ali sobre a vida. O Francisco, acho que quer comentar alguma coisa? Eu vou passar a palavra para ele. Então, eu ia dizer que é tão forte essa ideia que o livro de cabeceira de Alexandre Magno era a Ilíada, né? E ele tinha um amor por Aquiles, assim, né? Por conta da glória, né? Então é isso, né? A paideia era uma coisa muito forte entre os gregos. Exatamente. É muito forte. É aquilo que identifica esses homens como iguais, não é verdade? A cultura é o que nos traz unidade. Eu sei que o Francisco é brasileiro por conta da cultura que ele expressa. Nós falamos o mesmo idioma, nós temos as mesmas premissas. Os nossos gostos, por mais que ele goste de rock, eu gosto de sertanejo, a gente curte algo muito semelhante quanto nação. Então, a nossa cultura ela é mesmo semelhante e ela vem de um mesmo processo histórico. Então, da mesma forma que os gregos recebiam essa ideia de cultura, né, eles tinham os seus heróis, eles tinham as suas influências, nós também temos essa influência. Está vendo como eu consegui associar o Brasil e a Grécia? Claro que a Grécia, com processos históricos diferentes dos nossos, né, nós já somos um país muito mais plural, no sentido de que nós recebemos muito mais influências culturais de outros países, até por conta do nosso processo de colonização, que foi realizado por europeus, mas que teve influência dos africanos, que vieram com a escravidão, dos indígenas que viviam aqui, posteriormente das outras imigrações europeias que vieram para o Brasil. Então, nós temos essas várias influências. E tudo isso nos dá um norte e nos identifica, tá? Aqui eu coloquei os heróis, né? Eu coloquei um bonitão aqui, dá para vocês ficarem alegres, que é o Brad Pitt, né? Que homem esse Brad Pitt, vestido de Aquiles ali, né? Eu tenho uma nova adaptação da série Troia, com Ulisses aqui embaixo, né? Interpretado pelo Joseph Mayo, e tenho a pintura do Enéas, que eu falei para vocês, o Enéas levando o pai no ombro ali e segurando o filho e trazendo a esposa para começar a sua jornada até a fundação de Roma, né? A Enéas, que é uma pintura do Pompeu Bartoni, tá? E aí, pessoal, antes da gente prosseguir, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, acredito que a gente tem uns minutinhos, eu queria que vocês que estivessem aí agora no PIR, né, pudessem ir colocando informações, né, para a gente fazer essa interação no chat, acho que seria legal. Eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês identificam de cultura brasileira, o que vocês receberam desde pequeno, que histórias vocês conhecem sobre o nosso Brasil, o que nos identifica como nação. Qual seria a nossa paideia, se você pudesse resumir, né? Vocês perceberam que a paideia é fundamental para a formação de qualquer sociedade. A cultura, a educação que a gente recebe é o que nos une. E o que vocês conseguem visualizar aqui no Brasil? Será que alguém pode dar uma resposta aí para eu ler aqui, antes de eu prosseguir? Acho que seria legal essa interação agora. Vão pensando aí, vão escrevendo, né? Eu vou aqui, por conta do tempo, mostrar algumas. Não sei se o pessoal está escrevendo aí. Matheus, o pessoal tá com vergonha, você acredita? Ah, não acredito. Tá com vergonha. Aí não dá. Aí não dá. Pode ter vergonha, não. Pode ter vergonha, não. Eu só sou grande, mas não mordo. O coração é gigante, só isso só. Não é só amor, é só amor. É só amor. O coração é enorme, não precisa ficar com medo. Mas enquanto a galera tá pensando, eu sei que eles estão pensando aí, tá, Ana? E eu não vou... Estão pensando, Matheus. Pô, é sábado, dá um desconto pro pessoal, né? E eles estão emocionados. Eles estão emocionados aí, né? Eles já escutaram Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, você e o Francisco dando um show. Tá demais, o pessoal tá com o coração ferido aqui. Tá na sofrência. Ó, o pessoal se movimentando, Matheus. Tem uma galera... Estão dizendo olha aí, arte como um todo. A arte como um todo. Olha aí, olha aí.
A arte, sem dúvida, ela é uma demonstração de cultura que nos liga. A música também, né? A música ela é um símbolo muito importante dentro da nossa sociedade, né? Independente de como ela for produzida, ela faz parte de determinados signos, de determinados grupos sociais. Desde o rock até o funk, a gente tem a produção de cultura, de religião também, religião. Matheus, esse pessoal tá arrasando. Tá demais, religião, perfeito. A religião também faz parte dessa nossa ideia de cultura. E como eu falei, vou mostrar aqui no próximo slide agora, a gente preza pelo pluralismo, né? Nós somos um país plural. Nós recebemos influências de vários lugares. Então, aqui eu coloquei 3 religiões, né? 2 cristãs e uma religião que é tipicamente criada no Brasil, que é a Umbanda. A Umbanda ela é fruto do sincretismo religioso, ou seja, da junção religiosa entre católicos, né? Entre a religião católica, a religião dos escravos, a né? miscigenação de povos aqui, Matheus. Exatamente. Miscigenação de povos. Miscigenação de povos. E também a Umbanda tem uma característica especial, que é o culto às entidades da terra. Então, aos caboclos indígenas, né? Essa cultura indígena também se faz presente na Umbanda. Então, ela é a síntese desse sincretismo religioso. Mas eu coloquei também a Igreja Católica, com a representação do templo ali, a Catedral da Sé, essa catedral que fica em São Paulo. Coloquei também a Universal, representando Mateus, as igrejas evangélicas do Brasil aqui. Oi? Estão falando da festividade do povo brasileiro, né? E aqui tem outro ponto maravilhoso. A festividade, né, pessoal? Isso nos unifica. O carnaval, o boi-bumbá, o nosso folclore, tudo isso é a nossa unidade cultural. Tudo isso é aquilo que nos garante. Todo mundo já escutou a história do Saci Pererê, do Boto Cor-de-Rosa. Todo mundo já escutou a história do Curupira. Todo mundo sabe que em fevereiro, no Brasil, tem carnaval. Tem até música. Faz carnaval, futebol, levanta, não, e leva, que vai. Então, essa alegria, né? Todo mundo sabe que isso acontece aqui no Brasil. Então, isso é o que nos identifica como nação. Seja aquela influência europeia, e eu coloquei ali como arte, representação artística, o teatro municipal, seja na festa do povo, que é o carnaval, no festa do povo, que é o boi-bumbá, seja no folclore, a cultura é o que nos une. E isso é muito importante. Por isso que a gente não pode ser etnocêntrico. Né? O que é etnocêntrico? É você acreditar que só a sua verdade, só a sua cultura é a correta e as demais única, não. Né? É a única cultura, né? Exatamente. Então você tem que entender que a gente é fruto dessa pluralidade. Faz aí seu comentário, Francisco. Arrasa aí agora. Que é isso? Quem sou eu, perto de você, o iluminado do Canindé? O Brasil, ele é rico pluralmente, né? E é por essa riqueza nossa, né? Tem os dois lados da moeda, né? Tem gente que se sente com um complexo de vira-lata por conta dessa mistura toda, mas há aqueles que defendam, né? Diga Jorge Amado, né? Naquele livro Tenda dos Milagres, em que ele fala que a riqueza do povo brasileiro é justamente essa miscigenação, essa mistura, né? E essa influência cultural de várias paideias que originam uma nova paideia, né? Isso é fantástico, é único, é somente aqui. Né? Nós temos o melhor café do mundo, as mulheres do Brasil são as mais belas do mundo, o que vem de gringo de fora para cá, para casar, não é verdade? Né? Porque essa mistura, né? Essa é única, é rica, é autêntica. E ao mesmo tempo singular, né? Nós somos um país de muita pluralidade e é essa pluralidade que nos une. Então, o importante é sempre a gente manter a ideia do respeito, do entendimento de que nós fazemos parte de um conjunto e que é esse conjunto que torna o Brasil tão bonito, tão rico, e conhecer a cultura do Brasil, conhecer aquilo que a gente produz, conhecer os nossos símbolos, nos faz ter a dimensão do quão grande nós somos quanto país. E aí, se você quiser saber mais sobre o assunto, eu coloquei os livros aqui, a Ilíada de Homero, independente do volume que você utilizar, a Odisseia também de Homero, a Eneida do Virgílio.
Eu gosto muito do Fustel de Coulanges, um historiador que escreve a Cidade Antiga para falar sobre essa parte da Grécia, né? O Moses Finlay, que escreve sobre economia e sociedade na Grécia Antiga. E para falar do Brasil, eu sou Sérgio Buarque de Holanda, para falar dessas raízes do Brasil, e também o Boris Fausto com História do Brasil.